Então, ó, um outro detalhe importante. Ó. Observou que eu não assinalei o grau nessa nota? E nem nessa? E nem nessa? Primeiro que ele é igual a essa. Pelo menos a altura dele, né? A figura é diferente. Isso aqui é uma semínima, isso aqui é uma colcheia, mas a altura é igual, a nota é igual. Então não preciso anotar. Outra coisa, esse som ele não vai ser articulado. Articulado, ou seja, eu não vou iniciar um som aqui. Esse som ele é apenas o prolongamento desse. Por quê? Por causa da ligadura. Então, por exemplo, nesse primeiro compasso, você tem 3 cabeças de nota, não é isso? Você tem essa cabeça, essa bolinha, tá? Essa bolinha, essa bolinha, bolinha. Mas você não vai tocar 3 vezes, não vai tocar 3 vezes. Você vai tocar 2 vezes. Por quê? Como essa tem a mesma altura que essa, ou seja, ambas são a nota Dó, e ambas estão ligadas, esse segundo Dó se torna apenas o prolongamento desse. Eu não vou tocar ele de novo. Eu simplesmente vou tocar esse som e vou prolongar ele pela soma do valor dos 2 Dós estão aqui. Então, esse Dó dura um tempo, esse dura meio tempo. O que eu vou fazer? Eu vou tocar um Dó de 1 tempo e meio, ok? E depois, sim, ele muda de nota. Aí, sim, então, nesse compasso eu tenho 2 articulações. Esse primeiro Dó, que inclui ambos aqui, que estão ligados, mais esse Ré. O segundo compasso também, eu tenho 2 articulações. Esse Mi, que se prolonga para esse Mi, então isso aqui é uma articulação só, que eu vou prolongar pela soma do valor das duas, ou seja, 1 inteiro mais meio, vai ser um Mi de 1 tempo e meio. E depois, sim, eu tenho outra articulação, outra nota, que é o Fá. E essa mesma lógica se aplica aqui, 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 aqui. E você vê aqui, por exemplo, no final, você tem um som bem longo. Esse som ele dura 2 tempos, que é a mínima. E esse som dura 1 tempo. E a mesma nota, é o Dó. Como eles estão ligados, eu vou, na verdade, tocar uma nota só. Apesar de serem 2 cabeças, vou tocar uma nota só e prolongar pela soma do valor das duas. Esse é 2, esse é 1, 2 mais 1, 3. Então, esse som final vai ser um som só de 3 tempos. Um Dó só de 3 tempos. Ah, mas por que não pôs logo uma mínima pontuada? Né? Porque a mínima valendo 2, se eu pontuar ela vai valer 3. Né? Por que ele não pôs, já que ele queria um som de 3 tempos, por que ele não pôs a mínima pontuada? Ele não pôs pelo seguinte, ó. O compasso, ele suporta o quê? 2 tempos, está aqui, ó. Ele está dizendo, ó, a unidade de tempo, ou seja, a figura que vale 1 tempo, essa é mínima. E o compasso suporta 2 tempos, então não posso escrever nenhuma nota que exceda 2 tempos, ok? Cada compasso só pode ter 2 tempos. Se você olhar aqui, ó, 1 mais meio dá 1,5, mais meio dá 1 inteiro, ou seja, 1 mais meio dá 2. 1 mais meio dá 2. 1 mais meio dá 2. Todos eles são assim. E aqui, ó, esse vale 2. Então já preencheu o compasso. Por isso ele tem que fechar o compasso. E já que ele queria um som mais longo, de 3 tempos, ele pôs esse tempo a mais que ele queria no outro compasso. E aqui tem uma pausa de 1 tempo. Por que ele pôs essa pausa? Porque o compasso tem que ter 2 tempos. Ok? O compasso tem que ter 2 tempos. Então, se ele não quer mais som aqui, ele tem que colocar uma pausa. Não pode deixar um buraco, ok? Se a música tivesse um início anacrústico, ou seja, o início anacrústico é quando a música começa, não começa com um compasso completo, começa com um pedaço de compasso que a gente chama de anacruse. O compasso final completaria o valor da anacruse, ok? Mas a gente vê isso numa outra aula. Né? Se o compasso é desse tipo padrão aqui, que é chamado tipo tético, se a música, aliás, tem um início padrão que é chamado início tético, o que é o início tético? Ela já começa com um compasso completo. O compasso é completo por quê? Porque ele obedece a esse valor aqui. Ó. O compasso tem que ter 2 tempos e ele tem 2 tempos logo aqui. Então ele é tético. Se ele tem início tético, o compasso está completo. Então o compasso final também tem que estar completo. Agora vamos fazer o solfejo propriamente dito. Aliás, vamos fazer só, né, sem o solfejo, sem a questão do ritmo. Tá? O ritmo são as durações. Né? Vamos ver só as alturas. Ó. Você vê que eu toco o acorde e canto? Eu estou cantando a tônica, ok? Esse acorde aqui, que é a combinação de sons, são várias notas, mas esse acorde é chamado de acorde Dó maior, porque ele é originado da nota Dó. Então, ele já dá para o seu ouvido a referência de que o Dó é o ponto de repouso, o ponto de referência. Qual vai ser esse som? 2. Esse.
3, 4, 5, 4, 3. Subiu de novo. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, um pouco mais rápido, mas ainda sem o ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Uma dica, quando você estiver cantando, fazendo essa leitura de graus, né? Você não precisa falar 4, 5, 4, ou seja, que é uma palavra de 2 sílabas. Né? Observa só como eu faço. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Eu só falo uma sílaba por número, tá? Porque é uma articulação só. Então você não precisa falar 5, 4, tá? Falar 4, 3, 4, 5, já é o suficiente para você identificar o valor. Se é uma nota só, isso aqui, apesar de ter 2 cabeças, né? Lembrando, é um som só. Se é um som só, você só deve pronunciar uma sílaba, né? No caso aqui, 5, 4, 3, tá? Pronto. Dito isso, ó, a gente já fez as alturas. E qual a questão do ritmo? Eu vou fazer agora só a leitura rítmica. O que é a leitura rítmica? A gente usa as sílabas rítmicas. A gente já fez isso. Ó. Vou escrever de novo. Tudo que for... eu vou anotar aqui os tempos. Ó. Esse aqui é o tempo 1. O E do 1 está aqui. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o E do 2. Agora, esse em preto aqui não tem a ver com os dedos, não. Tá? Esse aqui representa a passagem do tempo. Por que eu quebrei 1E, 2E? Porque, eventualmente, você vai se deparar, aliás, bastante, com metades de tempo, tá vendo? Por exemplo, esse som dura meio, né? Então, você tem que conseguir identificar exatamente quando ele ocorre. O compasso ele tem 2 tempos. Ó. Esse som ele dura um tempo inteiro. Vamos ignorar a ligadura por enquanto. Então, ele dura 1E. Esse som, então, estaria ocorrendo no 2, né? E esse som, sem a ligadura, dura o quê? Meio, né? E esse som também dura meio. Esse som dura meio, ele vai consumir a primeira metade do tempo 2. Então, esse aqui está ocorrendo na segunda metade do tempo 2. Então, o número representa a primeira metade de um tempo, ou seja, primeira metade do tempo 1 aqui, e aqui primeira metade do tempo 2. E o E representa a segunda metade de cada tempo, também chamado de contratempo. Então, é por isso que eu estou fazendo essa anotação aqui. Ó. Você vai observar ó, que a música toda ela vai ter um padrão rítmico bem repetitivo. Ele vai ter uma articulação, ou seja, vai ter um som iniciado no 1, que vai se prolongar para o E do 1, se prolongar para o 2, e quando chegar no E do 2 vai ter um outro som. Tá vendo? Quando chega o próximo compasso, ele repete essa ideia. Articula no 1, prolonga, prolonga, e volta a articular no E do 2. Aqui, ó, você vai ver que é o mesmo desenho rítmico. Né? É o mesmo desenho rítmico. Então, você já sabe que você tem articulação no 1, prolonga para o E do 1, prolonga para a cabeça do 2, para o 2, né? E no E do 2 tem um outro som. Ele vai manter esse padrão até chegar aqui. Né? Que você vai prolongar pelo compasso todo, mais o primeiro tempo do compasso seguinte. No tempo 2, nós temos a pausa. Tempo 2 inteiro, ou seja, no número 2 e no E do 2. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura rítmica. A leitura rítmica é o quê? São só sílabas rítmicas. Você não precisa se preocupar com o nome da nota nem com a afinação. As sílabas rítmicas são o quê? O tá, para qualquer nota que ocorrer na cabeça do tempo. Vou pôr uma outra cor aqui. Por quê? O que é o tá? O tá é uma articulação que ocorre na cabeça do tempo. Cabeça do tempo é um número, tá? É o início do tempo. Esse som, quando chegar no E eu vou ter outro som? Não, esse som vai se prolongar. Quando eu chegar no 2 eu vou ter outro som? Não, ele vai se prolongar, porque está ligado. Eu só vou ter outro som no E do 2. Não é isso? A nota que ocorre no contratempo, ou seja, no E, a gente vai chamar de ti. Tá? Poderia ser outras sílabas qualquer? Poderia, mas a gente
já habitualmente pratica com essas sílabas. Tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Tá, para a nota que ocorre na cabeça, e ti, para que ocorre no contratempo. Se fosse uma situação, ó, por exemplo, como essa, que eu tivesse sempre um sol na cabeça, outro no E, ó, por exemplo, esse ocorre no 1, esse no E do 1, esse no 2, esse no E do 2, esse no 3, esse no E do 3, esse que é um compasso de 3 tempos. Se fosse uma situação como essa, eu teria tá seguido pelo ti, o tá seguido pelo ti, o tá seguido pelo ti, de forma constante. Se o pulso é esse, ó, o pulso, lembrando, é uma batida por tempo. Como que soaria isso, ó, o ritmo? Ó? Tati, 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 tati. Você vê que para cada batida de pulso, eu tenho duas articulações, porque cada colcheia dessa vale meio. Eu tenho uma articulação no início do tempo e tenho uma articulação no meio do tempo. Antes de eu bater o pulso pela próxima vez. Quando eu bater o pulso na segunda vez, coincide com esse tá. Aí, antes que eu bata o pulso pelo terceiro momento, que é esse aqui, pelo terceiro tempo, eu já tenho outra articulação, que é o ti. Então, ó, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Voltando para a nossa música inicial aqui, ó, você vê que eu não tenho uma articulação no contratempo, no primeiro contratempo. O primeiro contratempo é o E do primeiro tempo. E eu não tenho uma articulação também no tempo 2, que é esse número aqui. Não tenho articulação. Eu só vou ter articulação no segundo contratempo. O segundo contratempo é o E do segundo tempo. Então, eu vou ter esse tá longo, eu vou ter esse ti aqui, e logo depois, no compasso seguinte, eu já tenho esse. Isso aqui ocorre no 1, né? Ou seja, a cabeça do tempo de Samantha. E esse aqui vai se chamar ti. E esse aqui vai se chamar tá também. Ah, você já deu para perceber que essa coisa vai ficar se repetindo a música toda. Não é isso? Então, ritmicamente, é bem repetitivo. A única diferença vai ser aqui no final, que você tem esse som aqui, que vai se prolongar, né? Vai se prolongar aqui, ó, bastante. Mas não vai ter o ti no final aqui, porque não tem articulação aqui. Para ter articulação, eu tenho que ter uma cabeça de nota livre de ligadura. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma cabeça de nota, mas ela está presa numa ligadura, então ela não é articulada. Então a letra T ela representa a articulação, ou seja, o momento em que você inicia o som. O prolongamento da vogal representa que o som está se prolongando, seja com o uso da ligadura, ou seja pelo simples fato de o som ser longo mesmo. Se eu colocar, por exemplo, se eu colocasse essa mínima, mesmo sem a ligadura, ela já duraria 2 tempos inteiros. Eu prolongaria, tá? Prolongaria por 2 tempos, ó. Tá. Ok, vamos fazer agora a leitura rítmica. Vou começar aqui, vou ver se eu consigo. Desse ponto, eu vou contar 1 e 2 para começar. Ó. A velocidade é essa proposta pela batida aqui, ó. 1 e 2. Tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Viu que na pausa eu parei de falar o tati-tati aqui, a leitura rítmica. Ok, feita a leitura rítmica, você pode reconhecer o nome das notas. Dó, ré, mi, fá, sol. Veja que eu não falo dó, ré, mi. Por quê? Eu sei que esse som não será articulado, ele é só um prolongamento. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Ok, aqui, ó, então eu já sei o ritmo, né, que eu, com o exercício do tati-tati, eu sei, ou seja, o ritmo são as durações. Eu já sei as alturas, que quando eu cantei os graus, dó, ré, mi, ou 1, 2, 3, 4, 5. Já sei o nome das notas, porque eu já fiz o reconhecimento de nota. Eu estou fazendo aqui tudo muito rápido, obviamente você vai fazer você vai repetir quantas vezes forem necessárias, ok? Até você ganhar essa fluência. Então, o 1, na verdade, é quem? Qual o nome dele? Dó. Dó. O Ré é o 2, né? Ré, 2. O Mi é o 3, né? 3, Mi.
O 4 é o Fá, né? Quá, quá, ou Fá. O Sol é o 5. 5, Sol. O Fá é o 4. Quá, Fá. O Mi é o 3, né? 3, ou Mi. De novo o 4. Fá, 4. 5, Sol. Fá, 4, 3, Mi, 2, Ré, Dó, 1. Isso com o ritmo e o nome da nota é, de fato, o solfejo. Entendeu? Eu vou juntar tudo agora. O ritmo, ou seja, as durações, que eu estudei sozinho primeiro, eu estudei separadamente primeiro só com tati-tati, é o ritmo, né? São as durações. As alturas, que eu estudei separadamente usando os graus. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. E o nome das notas que eu estudei. Agora eu vou juntar tudo, ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Viu? A última batida foi no silêncio porque tinha pausa. Conferindo, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Viu? Você pode saber como uma partitura soa mesmo antes de tocar, ok? Então, ó, a gente fez aí alvo de solfejo. Aí, ó, a seguir vão ter outros, ó. Os outros, esse aqui tem um ritmo um pouco mais complexo porque tem pausas e tal, mas esse aqui o ritmo é bem simples, é tudo tati, tati, dó, dó, si, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol. Obviamente, para quem está começando, não vai ter essa fluência de ler tudo de uma vez, né? Ler o nome da nota, o ritmo, as alturas corretas. Tem que fazer tudo por partes, como a gente viu aqui, todas as etapas, ok? Mas as etapas que a gente viu aqui podem ser aplicadas nos outros exercícios. Então, vocês podem praticar aí essa página. Essas que tem um monte de pausa, vocês não, podem focar mais na questão das alturas, tá? Depois, numa próxima aula, eu destrincho mais isso aqui. A gente vê também como se resolve um ditado. E vou deixar uns ditados aí para quem quiser desenvolver essa habilidade também.